moral com a sua mensagem. Então, muitas das vezes, as mídias elas acabam sendo limitadas por alguma ação judicial movida pela sociedade, algum comercial que passou um pouco dos limites, na nudez, ou na apologia às drogas, ou à violência, uma coisa assim. Mas, tirando isso, as mídias não têm compromisso moral. Então, elas vão jogar de tudo para tentar criar em você a consciência da necessidade. Então, muitas das vezes, o que eles querem fazer? Eles não querem dar a você o que você precisa. Eles querem dizer para você que você precisa de algo. Então, muitas das vezes, você estava muito feliz, muito satisfeito com o seu celular. Só que a forma como o comercial se coloca, a forma como eles te apresentam, e muitas das vezes eu já observei isso e eu fiquei um tanto chocado, porque às vezes um celular num comercial não é um celular é um sentimento, é um status. Então mostra muitas das vezes não o fato do aparelho ter tais aplicativos, ou tal capacidade, ou tal câmera, ou não sei o que, mas mostra que a pessoa que usa tal aparelho está em determinado status quo. Então mostra que ela é um empresário, mostra que ela é bem sucedida, que ela está feliz, que ela ri, que ela tem amigos, que ela faz selfies, que ela vive aventuras e tudo mais. Porque o que interessa não é o aparelho. O aparelho ele é semelhante a tantos outros aparelhos que foram lançados. Agora colocou um botão a mais, colocou uma câmera a mais, mas não é necessariamente relevante a ponto de você desprezar o seu e comprar um novo. Então o que eles apelam? Eles criam todo um contexto, criam todo um ambiente. E você quiser saber, tem muitas pessoas que são educadas nessa escola. Aí constroem um determinado conceito de família que foi incentivado pela mídia. Constroem um determinado conceito comerciais que eu já vi que foram até tirados da TV. Se o seu marido não atende mais sua expectativa, jogue-o fora. Aí mostra que a pessoa pega, joga determinado aparelho porque não atende mais expectativas, for no micro-ondas. For no micro-ondas, ficou obsoleto, porque não tem a função tal, não tem a função tal, não tem a função tal, jogue fora e compra um novo. Mas eles não dizem isso diretamente, eles pegam e colocam um casal, a mulher fazendo ginástica, o cara lá, trabalhou, está cansado no seu sofá, aí aquele marido já não atende mais expectativas da mulher, jogue-o fora, e compra um marido novo. E aí compra um micro-ondas novo, compra um celular novo, compra um carro novo. Eles não têm nenhum receio em colocar isso. Eles não têm nenhum receio em comunicar essa ideia. Essa ideia sendo dita aqui por mim parece a ideia mais ridícula do mundo. Mas no comercial, com o fundo musical adequado, com as imagens adequadas, com a ideia, a concatenação de ideias que eles colocam, faz sentido. E onde você nem percebe, mas você pode dizer para mim, não, eu sou adulto, eu sei que isso aí é uma idiotice. Mas e o seu filho? E a sua filha? E o jovem, o adolescente, que está construindo ainda seu conceito de mundo, sua moralidade? Ao longo dos anos, isso traz mudança numa sociedade como um todo. Né? A sociedade mudou ou não? A partir da influência da TV, da imagem que fala. Mudou totalmente. A TV reeducou a sociedade nem sempre para bem. Nem sempre para melhor. Mais para o mal. É isso que temos percebido. E aí parece bobagem, mas quando você coloca em perspectiva, você vê o tamanho do rombo que causou. E aí você percebendo dessa forma, você percebe pessoas que têm cartão de crédito... Não vem pela área da afetividade, não vem pela área da traição, vamos colocar assim, não vem pela área do sexo, vem pela área financeira. Porque às vezes um é organizado e o outro é totalmente caótico. E aí você vê, a pessoa percebe que está sendo, muitas das vezes, carregando um fardo. Porque ela trabalha, coloca, mas o outro vai e torra tudo. Então isso causa... Então, mas aí tem gente que faz assim, que pega o dinheiro da despesa que você vai consumir... Suicídio. Pessoas que às vezes chegam a um nível tal de endividamento que entendem que não vão conseguir arcar com aquilo nunca. O seu padrão de vida cai e ela não aceita essa destruição do seu padrão de vida, porque ela viu na TV que a pessoa tem que ter uma casa boa, tem que ter um carro bom, tem que ter uma roupa boa, e principalmente que ela não tem um valor intrínseco, ou seja, no sentido de valorizar-se ela como pessoa, mas ela é valorizada por aquilo que ela tem. Se ela tem uma roupa boa, ela tem um carro bom, ela tem dinheiro, aí ela é alguma coisa. Então ela não é alguma coisa pelo que ela é, e sim pelo que ela tem.
Pronto, seu caráter foi totalmente construído em cima de artificialidades. Ela perde isso, ela se perdeu como pessoa. Ela perdeu o objetivo. Eu conheci um casal que há pouco tempo, ele não era... É um mal oculto. A maior parte dos demais mandamentos proíbe atos externos. Porém, este proíbe o estado do coração. Revela que nenhuma obediência externa pode cumprir as exigências da lei, que Deus contemple o coração e que ele aprova ou desaprova os afetos e intentos secretos da alma. Então, está relacionado muito àquilo que está habitando o teu coração, aquilo que está dentro dele, né? Aquilo que de fato está sendo acalentado dentro de você. Mateus 23, 27. Deixa eu procurar aqui, que a referência não coube ali, pus para cá. Mateus 23, 27 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. O que Jesus está dizendo? Que a aparência externa não correspondia à realidade interna. Aí quando você olha para isso aqui, você pode estender a nossa abordagem, saindo de questões financeiras, para todas as áreas da vida. Por exemplo, a pessoa cobiça um cargo. A pessoa cobiça um cargo, aí cria um personagem. Um personagem do qual ela é um santo homem de Deus, ela é uma santa mulher de Deus, ele é uma pessoa amorosa, ele é uma pessoa dedicada, comprometida. Só que aquilo é somente uma farsa. Aquilo está cobrindo uma natureza interna que na verdade é podre e que está cobiçosa de determinadas características que vêm junto com o ministério. Por exemplo, reconhecimento, status, obediência por parte das pessoas, né, ser muitas vezes destaque. Então, uma vez que ela quer, o que ela quer não são os compromissos do ministério, ela quer essas benesses. O objetivo dela é esse. Então, até ela chegar ali, ela vai fingir para todo mundo, vai sustentar esse personagem, né? É também um outro mal condenado no 10º mandamento. É muito mais do que um desordenado desejo por algo que não tem. Inclui a revolta e o pesar pelo fato de os outros possuírem o que não desfrutamos. Um sentimento de ódio e de malícia contra os mais favorecidos que nós. E o desejo de privá-los de suas vantagens. Veja, a cobiça, a inveja, esses sentimentos que está sendo retratado aqui, eles são que nem uma ferrugem numa máquina. Ele vai estragando as engrenagens por dentro. Então veja, a cobiça. A pessoa quer alguma coisa que ela não precisa, ela quer algo para si de forma descontrolada. Por exemplo, por que eu iria querer, aí eu tenho todo um histórico assim, da minha vocação, daquilo que eu tenho desejo de fazer, por que eu vou querer me meter a cobiçar o posto de presidente da CGADB? Fazer campanha política agora, tal, quero ser o presidente da CGADB. Se eu internamente sei que eu não tenho vocação para esse tipo de colocação de cargo. Eu cobiçar somente porque eu quero estar ali, ter aquele status, ou aquelas vantagens, né, que decorrem desse cargo, mas e o peso de toda aquela estrutura que você tem que suportar, que você tem que atender, que você tem que honrar? Então veja a cobiça. Agora veja a inveja. Eu sei que eu não consigo alcançar, ou pelo menos eu não chego a alcançar, e por outras pessoas alcançarem, eu vejo sempre o mal nelas. Eu sempre odeio elas só pelo fato de elas terem alcançado. Odeio elas só pelo fato de elas terem conseguido, né? De elas terem chegado àquele status, àquela posição. E sempre procuro ver as coisas negativas, aspectos negativos dela. Quando eu tomo esse caminho e eu me deixo levar por esses sentimentos, eu começo a me tornar um agente de Satanás dentro da igreja. Eu começo a me tornar um agente do maligno dentro da igreja. Muitas das vezes até, mesmo sem me tornar um possesso. Às vezes eu não sou possesso de espíritos malignos. Mas o meu sentimento é tão negativo que tudo que acontecer em relação àquela pessoa, eu sempre vou ver o lado negativo. Eu sempre vou ver o lado contrário, né? Os defeitos. Mesmo naquilo que foi feito correto, mas eu procuro encontrar um defeito. Uma crítica àquilo. Não uma crítica construtiva, e sim uma crítica destrutiva. E aí o diabo vai começando a contar com essas pessoas, né? Ele vai analisando as pessoas. Eu acho que ele é um dos melhores psicanalistas que já existiu. Ele vai analisando a pessoa. As pessoas sempre criticam quando fala do pastor. A pessoa sempre critica quando fala do presbítero.
Sempre critica quando fala de irmão tal. Ah, vê, irmão tal trocou de carro. Você vê, ele ficou com inveja do outro. E aí sempre tem uma coisa, sabe? E aí o diabo percebe essas falas. Aí fala, já posso contar com isso aqui. É onde ele vai colocar sempre essa pessoa em oportunidades para manifestar essa sua inveja diante de pessoas que poderiam, muitas das vezes, aderir ao Evangelho, poderiam abrir o coração para o Evangelho, poderiam ouvir a pregação por meio daquelas pessoas, só que elas não recebem mais a mensagem por causa daquelas palavras que foram lançadas. Então você destruiu tanto aquela imagem, que quando Deus usa aquela pessoa, mesmo que a palavra de Deus seja poderosa e eficaz, a pessoa rejeita a mensagem por aquela imagem que você criou daquela pessoa. Aí você se torna um agente do diabo dentro da igreja. Parece cobiçar algo bom, né? Cobiçar uma vida espiritual. Cobiçar o céu. Só que o próprio sentimento de cobiça é inadequado. Então o que você tem que ter é um desejo saudável. E o desejo saudável leva você a uma atitude verdadeira. Agora, o que é a cobiça? A cobiça é como se você quer, mas não faz nada para obter. Então, você só tem aquela coisa, se eu tivesse uma Ferrari. E aí, você vai aumentar a sua renda, você vai se tornar um empresário, você vai comprar uma casa com uma garagem para guardar, porque não pode deixar estacionado na rua. Você tem que criar meios pelos quais você chegue até aquilo que você deseja. Agora, o cobiçoso não, ele fala, tomara se eu tivesse isso. Se eu pudesse ir para o céu, mas ele não se santifica, não nega o pecado, não tem consagração, não tem comunhão com Deus, ele só está cobiçando, mas ele nunca vai alcançar. Cobiçais e nunca alcançais, né? Por causa desse tipo de coisa. E aí ele cita aqui várias características. Eu quero liberar vocês num horário certinho, pré-intervalo, porque tem o retorno, tem o final da matéria, que é morte, que ele coloca aqui, consumo consciente. Consumo consciente eu até coloquei ali, é o mesmo texto. Diferença entre consumo e consumismo. Eu cito ali Romanos 13:8, para a diferença entre consumo e consumismo. Vamos procurar esse texto. Aqui, achei, Romanos 13:8, olha o que diz. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha que maravilha, né? A ninguém devais nada a não ser o amor. Esse texto é interessante porque, infelizmente, na época em que vivemos, com o enfraquecimento, como essa matéria é importante, né? Com o enfraquecimento da ética e da moral, inclusive entre os irmãos, ou supostos irmãos, né? Você tem visto se multiplicar em situações nas quais alguns irmãos se aproveitam literalmente dos outros. Eu já vi irmão que teve a audácia de dizer, a gente comete uns erros, mas você tem que pedir perdão e eu vou ter que aceitar o perdão, né? Então, se valendo disso, já premeditando que ele vai cometer um erro contra aquele irmão e aquele irmão vai ser obrigado a perdoá-lo. E quando você vê esse tipo de coisa surgir, você vê uma destruição da moralidade. Você vê uma destruição do caráter. O caráter agora está destruído. A pessoa está se utilizando de uma forma mais baixa possível da palavra de Deus. E aí você vê irmãos, por exemplo, que se aproveitam de outros irmãos. Irmãos contratam serviço de irmãos e não pagam devidamente. Irmãos que pedem emprestado e não devolvem o dinheiro, né? Irmãos que compram lá e não fazem o devido pagamento e às vezes forçam a pessoa a ficar num conflito. Por quê? Ele vai até a pessoa exigir pagamento, ela não paga. Vai até às vezes o pastor da pessoa para conversar, a pessoa diz que vai pagar e continua enrolando. Às vezes leva o irmão a abrir um processo judicial fora, né, na justiça comum, envergonhando ali o evangelho, dando mau testemunho por causa exatamente dessa falta de comprometimento. E aí quando eu olho para isso, eu vejo essa questão aqui, diferença de consumo e consumismo. O que é o consumo? É naturalmente você adquirir bens ou consumir serviços de acordo com a sua renda, de acordo com o seu padrão, ok? Então, não é pecado consumir. Se você tem condições, por exemplo, por que eu vou criticar uma pessoa que aluga um iate e passa um fim de semana na represa Billings? Ele tem dinheiro para alugar, alugue. Ele tem dinheiro para andar de balão, ande. Ele tem dinheiro para comprar uma passagem para a Suíça, vá.
Se ele tem dinheiro para fazer isso, bem. O problema é a pessoa não tem e quer fazer. Aí, meu irmão, mas postou no Face. Paciência, meu irmão, graças a Deus. O pastor foi lá e tomou um café na Champs-Élysées, de frente para a Torre Eiffel. Se é que é de frente para a Torre Eiffel, nem sei. Amém? Glória a Deus. Ele pôde ir lá fazer. Aí não, eu tenho que fazer também, porque ele não é melhor que eu. Mas quem disse que isso o torna melhor que você? Simplesmente ele está numa condição financeira que você não tem. Então você tem que ficar feliz e contente com aquilo que você tem. E ver os aspectos positivos daquilo que você tem. E se você quiser passar desse nível e ter um pouco mais de capacidade, construa essa situação. Ore a Deus, peça que Deus abra a porta, seja fiel, né? Trabalhe de forma responsável, se aperfeiçoe na profissão, ou faça uma outra formação, e por aí vai, meu irmão. Lide de uma forma mais racional com as coisas. Mas a pessoa que tem o pensamento de Deus, acho que Deus abençoa, porque se abençoar, ele vai sair da igreja. Ah, sim. Eu sei. Tem essa situação também da pessoa que... A vida assim, normal, financeira, mas tem que você está um pouco mais folgado, você faz uma viagem, você leva a sua família para um lazer. Exatamente. Tem momentos, né? Em relação a esses capítulos, ó. Em relação a esses capítulos, ó. Compra consciente, tá? Compra consciente. As compras, coloca aí. Porque as pessoas se endividam. E também tipos de consumo, consumista, alienado, consciente. Eu trouxe esse texto aqui, ó. Para mim esse texto resume toda essa parte aqui. Veja. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Aí, Isaías 55:2, ao meu ver, ele também pode ser aplicado como uma conscientização a essas características, nas quais você precisa entender aquilo que agrega valor e aquilo que não agrega. Aquilo que de fato traz crescimento para você e para a sua família, ou aquilo que é mero consumismo sem qualquer tipo de aproveitamento. Então, ir num parque, não estou crescendo espiritualmente, não estou crescendo intelectualmente, mas estou muitas das vezes vivenciando momentos agradáveis com meu filho. Eu estou me tornando uma pessoa presente para o meu filho, para minha filha. Fazer um passeio a sós com a sua esposa. Não tenho dinheiro para comer um caviar lá na Avenida Paulista, mas eu tenho dinheiro para comer uma feijoada aqui no bar da esquina. Uma vez eu ouvi uma história, Salomão Schwartzman, da Rede Cultura. Ele conta uma história maravilhosa. Ele falou, ele estava em determinado lugar, tomar um café, e aí, aliás, não era ele conta essa história. Então a pessoa estava lá, numa padaria Mequetrefe aí em algum lugar, tomando café. Daqui a pouco vê numa mesa, tinha um pai, a mãe e uma menina. Aí o garçom, o rapaz lá da copa vai lá e leva uma fatia de bolo. Uma fatia de bolo para a mesa, põe no meio da mesa lá. Aí a mulher tira da bolsa uma vela, aperta naquela fatia de bolo. Aí de forma discreta eles vão lá e batem parabéns para a menina. Baixinho ali para não encher o saco dos outros. Aí bate parabéns, a menina sopra a vela e come o bolo. E aí aquele homem que estava tomando café, aquela cena impactou ele. Porque ele disse, veja, falta condições, porque a vontade é alugar um lugar, um buffet, com balões, com presentes, com comida abundante. Eles têm? Não. Mas nem porque eles não têm essa condição que eles vão deixar de fazer. Eles fizeram na medida do que eles podiam. E aí proporcionaram àquela menina afeto, carinho, comprometimento, respeito. Eles respeitam ela a tal ponto que eles fizeram, não na medida que eles gostariam, mas na medida que eles podiam. Aí aquele cara discretamente olhou para o homem, até cumprimentou ele, né? E aí ele viu naquilo um exemplo que, na verdade, se seguido pela maioria, iria com certeza contornar muitos problemas, contornar muitas situações. Falte a fartura, muitas das vezes, falte às vezes a opulência, o que sobra, o luxo, mas não falte o afeto. Eu assisti um vídeo nesse sentido aí. Estão sendo educados, tendo uma relação de afetividade com as empregadas. Porque o pai e a mãe não têm tempo para afetividade com ele. Uma festa grande vai tornar aquela criança egoísta. Sim, exatamente. Pois é.
começa a ser, virar um esse meio de humildade. Sendo que isso comunica uma mensagem poderosa de afeto familiar, de humildade, simplicidade, ok? Então veja essas coisas, pode falar. Isso é interessante pelo seguinte, quando você volta... Humildade. Eu, por exemplo, eu não era muito bom porque eu queria crescer. Então eu acabava gastando tudo comprando azulejo. Pensa uma pessoa que amava azulejo, hoje não. Sim. Então todo dia eu Quer vender tudo, né? Quer vender tudo. Eu gastava além do limite. Sim. Então o sentido estava de cheque, às vezes eu chegava lá, graças a Deus, ela tem o crédito, o cartão dela, eu tenho o meu. Mas a partir do momento que você soube na hora certa abrir mão, Exatamente. para você desenvolver, crescer, amadurecer nesse comportamento. Esses três aqui, ó, inadimplência, honrar o fiador e desonestidade, são esses três textos, ó. O primeiro é Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quer texto mais verdadeiro do que esse? É você tomar emprestado, acabou a sua moral, no sentido de conseguir ter a força de repreender aquela outra pessoa. Por quê? Você está amarrado a ela, você se tornou escravo dela. E às vezes sem ser escravo, mas você se sente um escravo. Você se sente. Então a Bíblia Sagrada, o que eu gosto dela é isso, ela é muito verdadeira. Com coisas assim que são difíceis, que são complicadas, mas ela fala na bucha. E é isso aí, meu irmão. A realidade é essa, né? Como diz o outro, chupa essa manga, né? De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Provérbios desaconselha ser fiador. Totalmente. Agora, claro, se você conhece, confia, né? Vá lá e faça. Mas, exatamente. Mas as pessoas que se viram encrencadas com a questão do fiador, sempre diziam que confiavam muito na pessoa a quem elas foram fiadores. Aí o terceiro. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou lhe entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. Desonestidade. Olha só aonde conduziu a desonestidade. Então a desonestidade é um veneno mortal contra a fidelidade a Deus. Então a pessoa que é desonesta, né? Em seguida aí, quando ele se arrependeu do fraterno, ele falou: não, isso é problema teu. É problema teu, exatamente. Uma vez que você aceitou o acordo, se você acha que ele é inocente, você acha que está culpado, isso é contigo, esse é problema seu. E onde a desonestidade, ela pode, se deixarmos ela crescer, se começarmos a nos acostumar com ela, ela pode nos levar a trair. Aí quando você, por exemplo, dá um mau testemunho, você traiu o Senhor Jesus Cristo. Se o nome dele foi envergonhado através de você, você traiu. Aí Gedeão foi mais ou menos isso também, onde os ricos oprimiam os pobres. Exatamente. Por causa dos juros. Exatamente. Aí esmagava eles em cima disso aí. Até que Neemias falou: não, tem que parar isso aí. Foi lá e propôs. Entre irmãos, hein? Entre irmãos. Entre irmãos, a opressão, o domínio, o servilismo, eles impunham servidão aos outros. Diante daquela situação na qual havia escassez, eles iam e emprestavam a juros Era altíssimos. obrigado a tomar emprestado para pagar imposto e para comprar para sobreviver. Exatamente. É Hoje o onde banco não faz isso? faz isso constantemente. Aqui, ó.